Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. O Instituto de Ciências Biológicas da UFG realiza no próximo dia 18 sua aula inaugural do primeiro semestre de 2019. Na ocasião, haverá uma mesa redonda sobre o tema Impactos Ambientais das Tragédias de Mariana e Brumadinho. Serão abordadas as consequências toxicológicas da tragédia para animais e humanos, tratamentos de rejeitos, além dos aspectos legais que envolvem esse tipo de desastre. O evento tem início às 9 horas da manhã. Será realizado no anfiteatro do ICB3, que fica no campus Samambaia da UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Hoje é dia da participação da Secretaria de Comunicação da UFG aqui no Intercampus. A jornalista Carolina Mello é quem traz as informações do dia e ela já está na linha para falar com a gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Isaura. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Essa semana foi de recepção aos alunos da UFG, que voltam a frequentar o semestre letivo e também que entram na universidade pela primeira vez. Visando a melhor adaptação dos calouros, a UFG promoveu uma campanha contra a prática de trotes, para evitar, Isaura, as ações abusivas que violem a liberdade individual ou submetam os estudantes a constrangimentos. Com o mote, existem muitas maneiras de dizer boas-vindas e o trote não deve ser uma delas, a campanha conseguiu colher bons frutos. Um exemplo foi a recepção realizada aos calouros do curso de Ecologia e Análise Ambiental da UFG. Os novos estudantes foram convidados a plantar mudas de árvores ao redor do prédio do Instituto de Ciências Biológicas, o ICB5. Ainda, dentro da semana de recepção aos estudantes, está disponível ao usuário da Biblioteca Central da UFG o espaço interativo e de descanso. Trata-se de um ambiente organizado pelos servidores da biblioteca que visa proporcionar aos usuários um momento de pausa nos estudos, sem a necessidade de ter que sair da biblioteca. O espaço foi montado no segundo andar da Biblioteca Central e dispõe de puffs para descanso, jogos de tabuleiro, cubos mágicos, pega-varetas, dominós, entre outros jogos. E agora, um convite para você, que entrou esse ano na UFG, e também para você, que é familiar de um ingressante da UFG. Amanhã ocorrerá o evento de acolhida. Será uma oportunidade para conhecer a universidade, o ambiente acadêmico e as oportunidades oferecidas pela UFG ao seu desenvolvimento acadêmico. Será um momento descontraído, que vai propiciar um bate-papo com o reitor e com os estudantes veteranos. Não perca! Será amanhã, às 9 horas, no Centro de Eventos da UFG, no campus Samambaia. Bem, por hoje é só, Isaura. Bom final de semana para você, para o ouvinte da Rádio Universitária, e a gente volta na próxima semana. Ok, Carol, obrigada pela sua participação. Até a semana que vem. Obrigada, tchau. E a UFG divulgou ontem a lista de candidatos convocados para a realização da chamada pública presencial, para a realização dessa chamada, aliás, a primeira etapa do Sistema de Seleção Unificado 2019. A jornalista Ana Flávia Pereira tem as informações. A Universidade Federal de Goiás ainda tem 1.532 vagas a serem preenchidas por estudantes que participaram do SISU 2019 e manifestaram interesse em ingressar na UFG. A lista de candidatos que poderão ocupar essas vagas foi divulgada ontem, 14 de março, na convocação da primeira etapa de uma chamada pública presencial que a UFG realiza a partir da semana que vem, de acordo com cada regional da universidade. Para a Regional Goiânia, estão disponíveis mais de 800 vagas em praticamente todos os cursos da universidade.
Na convocação da chamada pública são listados até 5 candidatos por vaga, por ordem de classificação, e todos os interessados devem comparecer na data e horário determinados no cronograma divulgado na página sisu.ufg.br. Na Regional Goiânia, da UFG, todas as matrículas serão realizadas no Centro de Cultura e Eventos, que fica no campus Samambaia, sempre no período da tarde, com os portões abrindo a 1h e fechando às 2h. Para efetivar a matrícula, o candidato precisa estar com todos os documentos exigidos. O chamamento será feito de maneira escalonada por curso entre os dias 19 e 22 de março. O diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG, professor Laurence Gonzaga, em conversa com a jornalista Isaura Carrijo, explicou como funciona esse chamamento público para a ocupação das vagas ainda disponíveis na UFG. Essa chamada pública, ela prevê uma sessão única de seleção e matrícula, né, onde para cada vaga que ficou remanescente ou ociosa, nós chamamos 5 candidatos, né, por opção de participação. Então, é um momento que ali é colocada a vaga ociosa e é feito a chamada nominal do candidato. Não estando presente, é chamado próximo. Ou com documentação incompleta, é também chamado próximo. Onde que acontece essa chamada, professor? Essa chamada pública, ela acontece em cada regional da universidade. Regional Goiânia, Catalão, Goiás e Jataí. Cada um com datas diferentes. Tá. Então, por isso é importante que observe no edital, nos seus anexos especial do cronograma, que é o anexo 2 do edital, para ver justamente as datas. Goiânia começa na terça-feira, dia 19, tá? E Sim. termina na sexta. E por grupo de curso, ou seja, os cursos serão escalonados. Lembrando ainda que durante a realização da chamada pública, a UFG não permite a entrada de pessoas ou documentos. Por isso, é imprescindível que o candidato esteja com toda a documentação para a matrícula e, no caso dos cotistas, com a comprovação perante as comissões de verificação. O professor Laurence também explicou à jornalista Isaura Carrijo que, na chamada pública, o estudante cotista não poderá recorrer da decisão das comissões de verificação, conforme prevê o edital. Essa é uma sessão pública que acontece a seleção no momento e a matrícula. Então, ele tem que ser chamado, a documentação tem que ser observada e atendida, bem como o deferimento nas comissões, conforme a opção de participação, a opção de cota do candidato. Se for deferido, a matrícula é feita na hora. Ele já vai no outro dia para a aula. Ou no mesmo dia, se for um curso noturno, por exemplo. Certo. Então, no caso de um candidato cotista, né, ele vai passar naquele momento ali pela comissão de verificação? Correto, perfeito, é isso mesmo. E, nesse caso, se for indeferido, ele vai poder recorrer dessa decisão num outro momento? No nosso edital é previsto, é o único momento que não tem como interpor recurso contra a decisão da comissão, é na chamada pública, em função da especificidade desse processo de seleção e matrícula, porque é feito tudo na hora. Foi indeferido, já tem um outro candidato aguardando para fazer a análise e possível matrícula, né? Na Regional Catalão da UFG, a chamada pública será realizada nos dias 19 e 20 de março. Na Regional Goiás, apenas no dia 25 de março. E na Regional Jataí, a chamada pública será nos dias 18 e 19 de março. A UFG irá divulgar uma segunda chamada pública para ocupação de vagas ainda disponíveis na universidade, mas isso só irá acontecer em agosto, para cursos que têm ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2019. O Intercampus volta já. Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Estamos apresentando Intercampus. Estão abertas as inscrições à Olimpíada Nacional em História do Brasil, organizada pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Serão 6 fases online, até chegar à fase presencial, que será realizada na Unicamp, na cidade de Campinas, em São Paulo. Mais cedo eu conversei com a coordenadora nacional da Olimpíada de História do Brasil, a professora Cristina Meneghello, e ela deu mais detalhes sobre esse assunto. Vamos ouvir.
O Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, realiza a 11ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil. A iniciativa surgiu com o objetivo de promover no campo das ciências humanas uma atividade que estimula o conhecimento, o estudo e desperta talentos e aptidões. Para falar mais sobre a Olimpíada Nacional em História, nós vamos conversar agora por telefone com a Cristina Meneghello. Ela é coordenadora da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Olá, Cristina, obrigada por falar com a gente aqui na rádio da UFG. Olá, é um prazer falar com vocês. Então, Cristina, a primeira edição, da Olimpíada aconteceu em 2009. Explica para o nosso ouvinte o que motivou o Departamento de História da Unicamp a criar esse desafio. Naquele momento, nós percebemos, tanto o Departamento de História como o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, que não existia no país nenhuma Olimpíada científica dedicada às ciências humanas e nada na área de história. E nós achamos interessante, então, propor também esse conhecimento como um desafio olímpico para os estudantes de ensino fundamental e médio. E de lá para cá o número de participantes tem aumentado? Aumenta. Todos os anos nós temos um acréscimo nos participantes. Primeiro porque a gente observa que quem participa um ano, os professores que organizam equipes e participam, geralmente no ano seguinte voltam com mais equipes e no ano em seguida mais equipes ainda. Uhum. E todo ano também estão ingressando novos professores e novos alunos dentro da Olimpíada. Você falou que lá em 2009, não existia nenhuma iniciativa nesse sentido, E é mais comum mesmo a gente ver esses desafios como Olimpíada de Matemática, de Física, de Robótica, mais voltada para a área de exatas. Por que isso acontece? É falta de interesse nesse segmento, na área de humanas, de ciências sociais? Não tem falta de interesse, não. É que as Olimpíadas, principalmente a de matemática, ela é uma Olimpíada muito tradicional, em nível internacional, ela existe há décadas já, Sim. No Brasil, ela começou 2 anos antes da Olimpíada de História. E o que existe é, essa vontade de buscar aptidões, de despertar interesses. E os alunos que não são tão afeitos as disciplinas de exatas ficavam um pouco deixados de lado, quando acontecem as Olimpíadas de Matemática, de Astronomia. Então foi exatamente pensando em dar essa oportunidade, em oportunizar eles, essa participação, que nós fizemos a nossa proposta. E a nossa percepção inicial se provou muito correta, porque o interesse é em nível nacional. A gente tem todos os anos inscritos de escolas de todos os estados do país. Muito legal. Então quer dizer que estudantes dos outros estados podem participar aí de todo o desenrolar da competição. O que precisa para fazer a inscrição? Olha, a Olimpíada de História, diferente das outras Olimpíadas que existem, ela é realizada em grupo. É um grupo com 3 estudantes, e o 4º membro do grupo é o professor de História do colégio. Para nós é muito importante que ela tenha essa dimensão coletiva, porque como eles não precisam responder as perguntas imediatamente, mas eles têm alguns dias para pesquisar a resposta às perguntas, eles têm a chance de aprender temas que talvez eles não tenham visto ainda na escola, ou que tenham visto de uma forma muito rápida. Então, quando a gente faz essa proposta de criar as equipes com o professor orientando, a gente cria essa possibilidade deles participarem em todas as fases online, Nós Sim. temos 6 provas que acontecem pela internet, e os finalistas aí sim fazem uma prova presencial dissertativa na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, no mês de agosto. E de acordo com análise dos anos anteriores, vocês verificam que o desempenho dos alunos sofre uma variação, tem melhorado? Olha, a gente percebe, a gente tem certeza disso, porque o retorno que nós temos nesses anos todos de Olimpíada por parte dos professores orientadores é melhoria não só na disciplina de História, mas melhoria na capacidade de leitura,
de compreensão de texto e de produção de texto, porque eles também fazem tarefas, que são tarefas nas quais eles redigem trabalhos. Nós também temos a satisfação, né, de já ter ouvido de vários alunos dizendo, olha, eu passei, eu fui bem no Enem por causa da Olimpíada de História, eu fiz uma ótima redação no vestibular por causa da Olimpíada de História. Então, isso para nós é muito gratificante. E como ela já existe agora há 11 anos, ela já faz parte também do calendário escolar das escolas, né? Então, já existe uma expectativa, mal o ano começa, os alunos já começam a se organizar em equipes, procurar o professor para se inscrever e participar. Para quem tiver interesse, ainda dá tempo de participar? O prazo de inscrição ainda está aberto? Ainda dá tempo. A gente tem um primeiro período de inscrições, que vai até 20 de março, e depois a gente tem um segundo período de inscrições, que vai até o dia 26 de abril. A diferença nesses períodos é que, nesse primeiro período de inscrições, a gente pratica uns valores, assim, simbólicos, né, de inscrição, que é justamente para estimular o pessoal a participar. E muito provavelmente a gente vai estender um pouquinho de 20 de março até provavelmente 30 de março essa inscrição inicial, que é para dar uma ajuda aí para o pessoal que estiver interessado. Podem participar alunos de que faixa etária? Podem participar alunos do 8º e 9º ano, alunos do ensino médio. A equipe pode, inclusive, ser mista, por exemplo, pode ter um aluno do 9º ano, um do 1º ano do médio, um do 3º ano do médio. Podem participar escolas técnicas, escolas militares, qualquer tipo de ensino profissionalizante, e inclusive EJA também. Ela é aberta para os alunos de ensino de jovens e adultos. Agora, para a gente finalizar, por que é importante o jovem ter contato, né, com esse tipo de desafio, né, para além do aprendizado ali de sala de aula? O que traz isso para a vida dele? A sua pergunta é excelente, porque esse é nosso objetivo último, esse de proporcionar que eles conheçam aspectos da história do Brasil, muitas vezes deixados de lado, muitas vezes pouco estudados, e ao compreender a história do país, eles percebem que a história não é algo que aconteceu e ficou no passado, mas que ela continua tendo a sua influência, o seu impacto no nosso presente. Então, no momento em que você entende os processos históricos que definem o nosso país, você tem um pensamento crítico, você tem muito mais clareza para entender a situação econômica, social e política do Brasil. Além disso, um diferencial que nós temos é que a gente faz esse trabalho com os alunos utilizando documentos históricos, mapas, documentos de época, imagens de quadros. Então, é como se eles fossem historiadores também, porque os historiadores vão buscar nos documentos do passado as informações para entender o seu presente. E eles também podem trabalhar com os documentos para chegar nas respostas das questões, dos desafios que a gente propõe para eles. Nós conversamos com a Cristina Meneghello, ela é coordenadora da Olimpíada Nacional de História do Brasil, promovida pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O Intercampus volta já. Um lugar cheio de histórias, brincadeiras e lendas espera por nós. Tudo sobre o mundo. Vamos entrar e aprender. Ouçam o programa Casa da Árvore. Sábado, domingo, às 3 horas. Aqui na Rádio Universitária, uma emissora da Universidade Federal de Goiás. Estamos apresentando Intercampus. Um projeto desenvolvido no Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG cria uma plataforma que permite conferir a autenticidade de atestados médicos. Eu conversei com um dos idealizadores dessa plataforma, o médico anestesista Rêmulo Orlando, que deu mais detalhes sobre o projeto. Vamos acompanhar. O atestado médico é a garantia de que o trabalhador não terá o dia descontado se faltar ao serviço por motivo de doença.
Mas para ter validade, esse documento precisa atender uma série de requisitos, como informar local e data de atendimento, o motivo do afastamento, além do nome, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina. Para facilitar essa rotina dos empregadores, uma startup ligada ao Centro de Inovação e Empreendedorismo da UFG criou uma plataforma que permite verificar a autenticidade desses atestados médicos. E para falar sobre esse projeto, nós vamos conversar agora por telefone com o Rêmulo Orlando Borges, ele que é médico anestesista e um dos criadores desse projeto. Rêmulo, obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Universitária da UFG. Ok, muito obrigado também pela oportunidade, por ter esse espaço aberto para a gente divulgar nosso trabalho. E eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso trabalho na startup, que nasceu de uma iniciativa de 3 colegas há mais ou menos 1 ano e meio. Nós tínhamos um problema muito grande na nossa profissão, que era a emissão de atestados médicos, né? Porque a gente, tanto eu quanto o meu sócio, o Dr. Zé Antônio, que foi um dos fundadores da empresa também, nós já tivemos problemas de termos que no CRM justificar um atestado que simplesmente não era nosso, que era falsificado, né? E baseado nessa vivência, na vivência de outros colegas que relataram os mesmos problemas, né? Nós começamos a fazer uma pesquisa bem aprofundada a respeito desse problema. Porque hoje, o atestado médico, ele é uma declaração de fé pública, né? Uhum. Então, do modo que é feito hoje, uma assinatura e um carimbo em um papel é uma coisa muito fácil de falsificar com as tecnologias que existem hoje. Uhum. E muitas vezes a empresa que recebe o atestado também, ela tem que aceitar o atestado. A única forma dela contestar o atestado seria provar que aquele documento é falso. Certo. Então, o nosso trabalho atua justamente nesse ponto. É oferecer um sistema seguro para o médico estar emitindo atestado e, ao mesmo tempo, mostrar para as empresas um sistema eficiente de validação desse atestado. Uhum. E como é que vocês chegaram até o SEI, né, o Centro de Empreendedorismo da UFG? Ótimo, muito boa essa pergunta. O SEI, ele sempre abre, geralmente 6 em 6 meses, editais para novas empresas estarem se inscrevendo e queiram desenvolver o trabalho deles, né? Nós passamos por um ciclo de aceleração no SEBRAE. Quando nós tivemos a ideia, nós idealizamos a nossa solução, a nossa empresa, nós amadurecemos nossa empresa junto ao SEBRAE e ao final da aceleração do SEBRAE, a gente entrou em contato com o Centro de Empreendedorismo por meio de um edital de pré-incubação e nós submetemos a nossa ideia, a nossa solução ao edital, foi avaliado por uma banca examinadora que atestou a qualidade dos empreendedores, do time, em fazer aquela ideia se tornar algo físico, algo pautado no sistema que realmente funcionasse, né? Nós entramos no SEI, no edital de agosto do ano passado, e estamos desde então trabalhando arduamente para lançar essa plataforma junto ao mercado. Sim, você falou que era a fase da pré-incubação, né? Então tem todo um processo aí pela frente agora, né? Sim, tem todo o processo. Nós até hoje ainda estamos em fase de pré-incubação. A pré-incubação envolve todo esse período em que a empresa, você absorve a ideia do empreendedor, você analisa o time e a capacidade que ele tem de desenvolver aquela ideia e torná-la um produto real. E à medida que o empreendedor ele abre a empresa e ele ganha uma certa escalabilidade, um certo número de clientes, ele pode entrar para a modalidade de incubação. A nossa atual fase, nós estamos em fase de pré-mercado. Uhum. Pelas nossas estimativas, nós estaremos lançando o nosso produto a mercado daqui mais ou menos uns 2 meses. Uhum. Então, no momento que a gente conseguir lançar, que a gente já tiver alguns parceiros, alguns clientes usando o sistema, provavelmente a gente já devemos ir para a modalidade de incubação, que é onde o SEI vai disponibilizar mais recursos, mais mentorias, para realmente acelerar o crescimento dessa empresa em uma dimensão maior de mercado. Rêmulo, e qual seria, então, o público-alvo, né, o público final aí do produto que vocês estão desenvolvendo? Então, na verdade, nós temos 2 públicos que nós focamos muito. Primeiro, são os emissores de atestado médico, que são essenciais para a gente, que inclui os médicos e odontólogos, que são os profissionais que emitem atestado, que são válidos para afastamento dos empregados, dos funcionários, né? Então, o nosso sistema ele foi feito
gratuitamente para esse tipo de profissionais, para que eles usem o sistema de modo interativo, rápido, que eles emitam esse documento de modo seguro. O documento ele é gerado com um QR Code que garante certificação única do documento. E uma vez que esse documento é impresso e entregue à empresa, a empresa, que é o outro cliente, ela pode simplesmente usar a nossa plataforma para tirar uma foto desse QR Code e validar o documento, atestando que aquele documento foi emitido pelo sistema e, consequentemente, ele é verdadeiro. Então, automaticamente, a gente consegue eliminar essas fraudes de carimbo, de duplicidade de documentos, né, de falsidade ideológica com médicos, né? E a empresa, o meu cliente final, que é a empresa, nós, além dessa questão da validação, nós fornecemos algumas coisas a mais para ela. Por exemplo, a empresa que se cadastra junto ao sistema, além de validar o atestado, ela pode receber notificação imediata quando o atestado é emitido com o funcionário dela, né? Por exemplo. Ela recebe também, ao final do mês, um relatório sobre os índices de doença da sua empresa. Então, você imagina, você como empresa, você ter acesso à doença que é mais comum na sua empresa, né? Você pode, inclusive, tomar medidas para resolver esse tipo de perfil de doença. É um assunto, assim, hoje em dia muito debatido, essa questão aí de atestado dentro dos conselhos regionais de medicina? Sim, isso é uma questão que gera muita dor de cabeça entre profissionais, conselhos, instituições. E é uma situação não resolvida, digamos. Estamos anos e anos debatendo essa questão e até hoje a gente não chegou num sistema único e seguro. Então, hoje, a gente tem uma estimativa que cerca de 5 a 10% de quase todas as denúncias que existem no Conselho de Medicina, eles são decorrentes de empregadores que questionam a validade de certos atestados, né? Então, para você ter noção de todas as denúncias, de todas as denúncias, 5, 10% são relacionados a atestados, né? É um problema que incomoda muita gente. E fora o tempo que é gasto do profissional, que quando o atestado é contestado, o médico ele tem que ir no conselho, ele tem que se justificar, ele tem que falar que não é dele, muitas vezes gira até casos de polícia, né? Mas aí tem, por outro lado, a tecnologia, né, para ajudar, né, o profissional da área de saúde. A nossa proposta é elaborar um sistema único que consiga agregar o máximo aos profissionais. Nossa ideia é que todos os profissionais usem, o sistema é todo gratuito. Nós temos um cunho social muito grande com esse projeto nosso. Se todos os profissionais usassem o sistema, e um sistema unificado, né, nós não teríamos mais essa máfia. Existem até umas estatísticas da FEComércio, da Federação de Comércio, que a cada 3 atestados entregues em empresas, 1 é falso. Então você chega a quase 33%. Em ambiente público, né, em prefeituras, serviços públicos, essa taxa de atestado falso chega a 30%, 40%, né? A previsão, então, dele estar em pleno funcionamento é para quando? Nós temos uma programação de lançamento para o dia 30 de abril. Inclusive, nós já temos a plataforma funcionando. Nesse momento, a nossa plataforma já emite atestado, só que a gente está reforçando alguns requisitos de segurança para que ela não tenha nenhum tipo de vazamento de informações. Nós estamos buscando especializações, inclusive até fora do país, junto aos centros de mentorias, várias mentorias para tentar fortalecer o sistema e tornar ele impenetrável mesmo, com as tecnologias mais seguras que existem hoje. Tá certo, nós conversamos com o Rêmulo Orlando Borges, ele é médico, anestesista, um dos criadores desse projeto que atualmente está em fase de pré-incubação, né, dentro do Centro de Empreendedorismo e Inovação da UFG. Rêmulo, obrigada pela sua participação aqui na rádio da UFG, parabéns pelo projeto de vocês. Muito obrigado, viu? E com essa conversa a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e um bom fim de semana.